Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Educação em Pauta, né? Tivemos aí a nossa abertura semana passada, uma abertura muito legal, uma conversa muito inspiradora, muito motivadora. Tivemos muitos feedbacks legais com relação à nossa inauguração. E aí estamos de volta para mais um programa, né, neste dia de hoje, onde teremos como pauta o Enem, né? Um tema tão aí bombado atualmente, na atualidade, muito em foco. A nossa pauta de hoje será o Enem. Vamos trazer aí metodologias, né, exitosas, metodologias que fizeram com que alunos tivessem bons desempenhos. Então, hoje vamos estar aqui conversando sobre isso. Além dessa conversa muito interativa que vamos ter aqui hoje, teremos também algumas dicas. Então, conforme aí o programa for acontecendo, a gente vai soltando alguns macetes e algumas dicas para que você aí interessado, né, em também ter bons resultados, possa ir e adquirindo todos esses macetes para que você possa colocá-los em prática no momento oportuno. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? Então, vamos aí acompanhar que conforme o programa for acontecendo, a gente vai soltando esses macetes. É isso aí. Então, sejam todos bem-vindos, né, para esse programa de hoje. E hoje a gente vai conversar também com uma convidada muito especial. Nosso programa de hoje, como eu já falei, vamos falar sobre Enem. E nada mais do que adequado para a gente trazer alguém que entende do assunto, né? Alguém que participou, alguém que estudou e alguém que teve um bom êxito neste exame. Então, hoje vamos conversar com a aluna da Escola Estadual Adriano Feitosa, né, uma escola integral, a aluna, né, Lígia. Lígia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui conosco. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Como o Carlos já falou, meu nome é Lígia. Eu estudei na SI Adriano Feitosa nos últimos 3 anos, fiz meu ensino médio lá e participei do Enem durante os 2 últimos anos, onde eu obtive 900 pontos na redação do último ano e também vários outros alunos da escola, né? A gente viu como cresceu o número de alunos com notas boas. Então, eu achei muito importante tocar nesse assunto, porque realmente o Enem é uma preocupação que a gente vem tendo dos alunos em escolas, e é muito importante a gente trazer dicas e mostrar que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, né, como É muita gente verdade. pensa. É verdade, Lígia. E o Enem, né, só para a gente aqui enaltecer a importância do Enem, a gente sabe o quanto o Enem ele é importante, e o quanto o Enem ele está abrindo portas para jovens e para várias pessoas que sonham em estar ingressando em um ensino superior. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de estar tendo acesso ao ensino superior, e o Enem ele está vindo aí, né, sendo essa porta de entrada para muitos sonhos. Realmente, a gente vê o quantos jovens conseguem ingressar na universidade, seja pública, seja particular, conseguindo desconto, financiamento. Isso é uma oportunidade assim que traz muitos benefícios, ainda mais, por exemplo, para nós, que somos de cidade pequena, traz mais profissionais qualificados para a nossa área. Verdade. Tanto que a gente via o quanto, há algum tempo atrás, existiam pessoas formadas, né, aqui na nossa região, comparado aos dias atuais. A gente vê um grande crescimento aí de pessoas com níveis superior. Então, é isso aí. Só para que o pessoal de casa entenda, Lígia, do que a gente está falando, de onde a gente está falando, é importante a gente falar aqui para vocês que a gente está conversando com uma aluna da escola integral, não é isso, Lígia? Adriano Feitosa, e ela aqui está também falando de sua experiência, seus relatos, e também representando todos os alunos da escola integral que tiveram boas notas, né, e que mostraram um bom desempenho. Então, Lídia, você poderia falar um pouco para a gente sobre a escola Cidadã Integral, essa escola que você estudava? Bom, claro, eu falo assim com muito carinho da nossa escola, porque foi. Muita gente tem essa visão de que por ser o dia inteiro só vê o lado negativo, cansativo, mas a gente se torna uma família com o passar do tempo. Então, não é só dobrar o tempo de estudo, mas é também é, ter matérias diferenciadas, como a gente tem, eletivas, aulas de projeto de vida, que ajudam muito. Muitas pessoas que eu conheço entraram na escola sem saber o que queriam fazer, sem saber qual profissão queriam seguir, nem mesmo qual a área que mais se identificava. E quando entrou na escola e começou a ter aulas de projeto de vida, viu
o que se encaixava mais, o que era melhor em fazer, o que se sentia mais confortável. E aos poucos isso vai regando ali a sementinha da profissão da gente, o que é que a gente realmente quer ser. Então, eu vejo o quanto isso ajuda. Uma coisa, um diferencial, né? Que a gente não tem esse tempo para dedicar em escolas de horário normal, que só seja um período. Mas, enfim, lá na escola, é isso. A gente busca principalmente focar no projeto de vida dos alunos. Então, eu saí de lá, na verdade, foi um misto de sentimentos quando terminou. Porque eu estava feliz, porque eu finalmente ia estar dando mais um passo mais próximo do meu sonho. Mas, ao mesmo tempo, triste por estar deixando uma família. Não só meus colegas, como também os professores, a gestão. A gente cria realmente um vínculo dentro e fora de sala de aula. É verdade. Muito importante sua fala com relação à parte diversificada, né? Onde não só trabalha conteúdos propriamente ditos, né? E trabalha também uma parte mais dinâmica, que trabalha o pessoal do aluno, né? Questão de acolhimento, toda aquela questão mais social, que é muito importante também no desenvolvimento de um estudante, né? De forma realmente integral, porque a gente sabe que formar um estudante não está só voltado a ele entender o que é matemática, o que é português, mas sim também desenvolver o social, o emocional. Sim, eu costumo dizer aos meus colegas que a gente está na escola formando pessoas para o mundo. Porque é lá onde muitas das pessoas que eu conheço desenvolveram a habilidade de falar em público, que não tinham. Muitas pessoas, assim, amigos meus já falaram que tinham muito medo de falar na frente das pessoas, de pegar um microfone, mas com oportunidades como essas que a gente tem, de tomar a frente, organizar as coisas, entre alunos mesmo, e aulas também que a gente tem antes das provas, revisões entre os alunos, onde os alunos que entenderam melhor explicam o conteúdo para os outros. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu mesma, mesmo antes já tendo a habilidade assim em falar em público, eu não tinha tanta vergonha, mas depois que eu saí da ECI, eu sinto que eu estou muito mais preparada para lidar com esse tipo de situações. Muito bom. Já fui aluno do Adriano Feitosa, porém não era quando a escola se tornou integral, quando ela ainda tinha o ensino é, não integral, né? E aí a gente sempre sai com aquela dificuldade de não desenvolver essa parte social, ou seja, a gente só acaba, principalmente a pessoa quando é tímida, só acaba desenvolvendo quando é forçado, né? Quando as obrigações exigem. Mas é muito importante essa parte onde o aluno sai totalmente preparado da escola de forma, vamos dizer, completamente, né? Completamente formada. E agora voltando, né, especificamente para o Enem, né, eu gostaria de saber aqui como que funcionava as aulas do Adriano Feitosa voltada ao Enem. Bom, como eu falei que tem várias matérias diversificadas, uma delas, por exemplo, é a matéria de pós-médio, que é específica do terceiro ano, onde a gente tem. Primeiro, a gente tem a questão de mostrar o que é o Enem, como funcionam os programas que envolvem ele, o SISU, PROUNI, Unifiéis, que a gente aprendeu muito no começo, como participar deles. E depois, a gente organizou aulões, que fazem parte dessa matéria, ter esses aulões semanais. A gente tinha, de acordo com cada semana ainda, a gente ia fazendo de matérias diferentes e focando em temas realmente que sempre caíam no Enem, ou que eram mais vistos, temas que sempre eram tratados não só nesta prova como em outros vestibulares, né? Porque cada um tem a sua vontade e outras faculdades têm vestibulares próprios. Então, a gente tinha esses aulões semanais. Redação também, a gente participava do Desafio Nota 1000, que é um desafio daqui da Paraíba, onde a gente tem, toda semana, a gente recebe o tema da redação, e aí a gente vai lá, produz, com a ajuda da professora, ela mostra erros, a gente envia para lá, e aí recebe uma nota e você já vai tendo uma noção, porque os critérios que eles usam são bem semelhantes aos do Enem. Então, foi realmente muito voltado. Esse ano, a gente teve um, um olhar muito especial para o momento do Enem, onde a gente seria testado dessa forma.
Muito bom, né? Então, assim, você já faz antes para que você não tenha aquele impacto, né, na hora que for fazer a prova, não ser surpreendido com tudo aquilo. Muito interessante, porque, assim, às vezes, como vocês estudam em escola integral, né, estudava, às vezes chega em casa e não tem muito tempo de estar praticando, né? Então, essa metodologia se torna muito eficiente. E quando tu fala do pós-médio, tu poderia explicar um pouco mais sobre o que seria esse pós-médio? Bom, o pós-médio, ele é uma matéria que vem para substituir o projeto de vida. Primeiro a gente tem projeto de vida no primeiro e segundo ano, que é onde a gente realmente descobre os gostos, o que prefere fazer. Então, o pós-médio, ele vem, quando ele considera que você já tenha pelo menos uma ideia do que quer fazer, ele vem mostrar como você vai chegar até esse projeto de vida que você formou. O que você vai fazer para chegar a ele? Como você vai ingressar numa faculdade? Como você vai se inscrever no programa SISU? O que é o SISU? O ProUni? O SISU, inclusive, que a gente fez recentemente as inscrições, está esperando o resultado. Então, assim, é justamente essa a intenção. Mostrar o que é o mundo pós-escola, né? Porque como a gente está na escola o dia inteiro, a gente acaba se moldando aquela rotina. E aí é um choque muitas vezes quando a gente sai, vai o quê? Procurar um emprego. Mas, meu Deus, eu passava o dia inteiro na escola, eu não tinha essas obrigações que eu tenho agora. Então, é importante ter essa matéria para quebrar esse gelo, assim, você entender, né, como a vida muda pós-formatura. É verdade. É muito importante isso, Lígia. Eu lembro, assim, que quando veio a proposta para a escola se tornar integral, eu vi muita resistência das pessoas com relação a esse modelo integral. Mas a gente vê que hoje os resultados são surpreendentes. A gente poder acompanhar por meio das redes sociais o quantos e quantos alunos não conseguiram aí, né, suas notas boas, notas excelentes, inclusive, né, na redação. Você foi uma delas, onde tirou boa nota na redação. Se você quiser falar mais sobre sua nota na redação, pode ficar à vontade. Bom, eu acho que essas notas, assim, não só a minha, como as de todos nós, que obtivemos um resultado assim tão é, esplêndido no Enem, eu diria, foi um dos melhores anos que eu já acompanhei. E realmente se deve ao trabalho que foi dado na escola durante todo esse ano. A gente teve um foco muito grande em redação. Então, é um esforço que a gente vê que vem não só da escola, como dos alunos, é claro, né? Porque a gente foi desenvolvendo aos poucos as habilidades. Eu via muitas pessoas que se reclamavam muito, que não conseguiam, e aí a professora ia auxiliando, mostrando, insistindo, quando necessário, fazendo mais redações do que o desafio pedia, porque a gente é fazendo, assim, é realmente errando que se aprende, né? É fazendo que vai se ganhando a prática e a prática leva à perfeição. Então foi basicamente isso. Eu, por exemplo, no começo não era assim, uma coisa que eu tinha facilidade, até porque não é minha área, né? Mas eu fui desenvolvendo muito durante esse tempo. Como eu também gosto muito de aprender coisas novas, quando eu me vi com esse desafio, meu Deus, o que é redação? O que é o texto dissertativo argumentativo? Nossa, foi um desafio enorme. Mas aí eu fui tentando descobrir, desvendar o que é que eu precisava saber. Quais eram assim as coisas que eram básicas e o que é que poderia me levar a ter um diferencial nisso. Muito legal, muito interessante. Então foi algo que teve resistência, porém a gente pode ver aí o quanto está sendo benéfico para todos. Isso é muito bom mesmo. Então, como eu falei para vocês, né, aí no início do programa, a gente vai soltando aí algumas dicas e macetes durante o programa. E vamos agora para a nossa primeira dica aqui do nosso programa Educação em Pauta. A primeira dica que separamos aqui para vocês foi saber diferenciar texto interpretativo de um texto do tipo compreensão, né? Então, porque essa dica é muito importante na hora que você vai fazer provas, não só a prova do Enem, mas como outras provas também, porque as questões cobradas no Enem são questões que também são cobradas em concurso, em provas do dia a dia, né? Então, é importante você saber diferenciar um texto do tipo, uma questão do tipo interpretativo do compreensivo, porque a questão do tipo interpretativo, ela vai exigir o que de você? Ela quer que você vá além
do texto, né? Que você parte daquele conhece daquele texto ali do autor, porém que você interprete como que aquele autor quer que você pense. E o texto tipo compreensão, ele é um texto onde ele basicamente ele limita ali apenas aquelas informações que estão dentro dele. Ou seja, você aí se deparando em uma questão desse tipo de compreensão, vamos iniciar por ela, você aí em uma questão de compreensão, você pode ter certeza que a resposta da questão está dentro do texto, tá? E uma questão do tipo interpretação, ela quer que você pense além do texto, que você tire suas conclusões e chegue à resposta. Eu não sei se você utilizou essa dica, esse método, Lígia. Se você utilizou? Sim, muito. Essa é uma das coisas mais importantes, saber identificar, primeiramente. Porque, assim, como o tempo é curto, eu confesso que não dá tempo ler todos os textos. Ou você lê todos os textos da prova, ou você escreve sua redação. Então, você tem que entender quando o texto. Primeiro, a primeira dica também que eu usei e me ajudou muito. Leia primeiro o que a questão está pedindo. O que a questão está me pedindo para tirar daquele texto? Então, depois disso, eu vou analisar o texto. Se eu necessito realmente ler, interpretar, saber o que ele está querendo dizer a fundo, ou se eu posso só ler, se é uma questão de compreensão mesmo, se eu posso só ler aquela parte específica e eu já entender o que é. É claro que se você já tiver uma certa prática e uma segurança para fazer isso, porque senão, né, se for ficar em dúvida, é melhor não. Eu também utilizo muito essa estratégia, Lígia. É muito importante aí. A Lígia está trazendo essa dica, né, que não ia ser passada, eu não tinha colocado aqui, porém ela é muito boa. Você lê primeiro o que a questão está pedindo, porque acontece, né, aí às vezes você se depara com uma questão, com um texto enorme, e aí você começa a ler esse texto, quando você chega ali no meio já está cansado, já não sabe mais o que disse no início, quando vai ler ali o enunciado que realmente está pedindo, já tem esquecido todo o texto. Então é muito bom você ir primeiro para o enunciado, depois vai ao texto, porque provavelmente você já vai encontrando ali a resposta. Exatamente, a gente já tem que ir sabendo o que você precisa tirar, né? O que procurar. Isso mesmo. E aí a gente quer saber ainda, voltando aqui às nossas perguntas, Lígias. Você possui o seu plano de estudo próprio? Porque a gente sabe que a escola integral, ela exige um pouco de tempo do aluno ali durante um certo tempo do dia, né? Isso e às vezes acaba quando o aluno chegando em casa um pouco cansado, ou seja, às vezes não quer mais nem olhar para o caderno. Mas você tinha o seu próprio plano de estudo ou apenas se limitava à escola? Olha, eu confesso que dificilmente eu cheguei realmente a estudar por conta própria, porque eu tenho muita dificuldade em manter uma rotina sempre. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade em manter. Então, eu costumava tentar extrair o máximo do que eu conseguia na escola, nas aulas, durante os aulões, perguntar, ver realmente o que eu podia extrair daquilo. Porque eu sabia que eu tinha uma rotina muito já pesada por causa da escola. Então, eu não podia me confiar nas 4 horas que eu tinha depois que eu chegava até o tempo de eu ir dormir. Esse tempo eu utilizava para ficar com minha família e enfim. Então, eu costumava tentar usufruir o máximo do tempo que eu tinha em sala. E, às vezes, é claro, algumas vezes claramente eu fiz, sim, em casa, redações, eu resolvi questões, mas não posso dizer que foi isso um diferencial, porque foram poucas as vezes. Então, tu acha assim que, na sua opinião, você acha que daria certo conciliar o ensino integral com o estudo em casa? Olha, eu acho que sim. Porque eu conheço pessoas, eu conheço uma pessoa especificamente, uma amiga minha, que ela consegue. Não sei como, eu até pergunto a ela, como tu consegue? Porque, mas isso vai de acordo com também o sonho da pessoa, de acordo com a forma como você enxerga isso, o quanto você acha que está disposto a se doar para conseguir aquele sonho, né? Então, fica nisso. Depende do que você vai fazer para chegar a seu objetivo. É claro que existem casos e casos. Existem profissões que não precisam de uma nota tão alta para você conseguir entrar na faculdade com ela. Já outras exigem muito mais. Então vai depender do que a pessoa realmente precisa saber o que é mais importante estudar. Porque também o Enem tem a questão do TRI, que esse ano foi muito criticada, inclusive, porque tem questões que têm peso maior. Então, e são questões mais fáceis que têm peso maior, o que me surpreende muito. Porque geralmente em outras provas a gente está acostumado a ver que as questões mais difíceis valem mais. Mas no Enem não é assim.
Infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Porque a gente vê que quem acerta mais questões fáceis tem uma nota muito mais alta do que quem acerta aquelas questões mais complexas ou mais específicas. Isso é um diferencial do Enem e é onde a gente tem que estar atento. Porque muita gente acaba querendo aprender conteúdos específicos, achando que vai precisar realmente daquilo, e no fim, quando chega, era uma coisa básica que já estava ali na, desde sempre no estudo. Eu costumo dizer assim, Lígia, que além de você conhecer o conteúdo, você também tem que conhecer como que o Enem funciona, né, para que você consiga também ter uma boa nota. Por exemplo, a redação, não é só eles não vão apenas pegar a sua redação e ler e dizer, eu gostei porque apresentou isso e foi muito bom. Tem competências, né? Eu lembro que eram 5 competências, se não me engano. Eram 5 competências que são avaliadas para você conseguir uma boa nota. Cada uma vale 200 pontos, não é isso? E aí, de acordo com o que você vai conseguindo cada competência, você vai obtendo 200 pontos, não é isso? Isso. E dentro dessas competências, eu não lembro especificamente os nomes de cada uma delas, assim, o que realmente cada uma pede, mas eu lembro que entre elas umas pedem que o texto seja coeso de acordo com o tema, né? Não fuja do tema, esteja de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é claro, erros de escrita realmente a gente sabe que não podem existir. Então, a redação é basicamente isso. Você começa com a sua nota 1.000. Quando ele começa a ler sua redação, você está com 1.000. Mas a partir do momento que ele vai detectando erros de digitação, de escrita, no caso, né? Vírgulas em lugares errados, ou falta delas, pontos onde não deveria, ou a falta deles também, isso vai diminuindo pontos. Acentuação também de palavras é uma coisa muito importante, que as pessoas erram bastante. Eu já vi pessoas perderem 20 pontos em uma redação por causa de um único é, acentinho. Então, assim, realmente a gente tem que estar preparado para isso. E entender que no momento da prova você precisa relaxar e fazer a sua prova. Porque às vezes, durante o nervosismo, a pessoa acaba esquecendo até de colocar um ponto final. E isso vai lá e lhe desconta 20 pontos, onde você não estava esperando, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu lembro ainda, eu choro por essa perda de 40 pontos. No ano 2021, eu fiz a prova do Enem também e fiz a redação. Consegui a nota 960. Não consegui os outros 40 pontos justamente por questão de acentuação. Né? Acredito que ali a pressa em querer terminar no tempo acabou atrapalhando isso, questão de acentuação. Acentuação, né? Colocar a vírgula. Infelizmente eu errei, se eu não me engano, foi 2 vírgulas que eu coloquei no lugar errado e faltou também ponto. Então, quando me deram a correção, que com o tempo sai, né, a correção da sua redação, doeu. Doeu porque é algo que infelizmente o tempo atrapalha, né? Nossa, realmente, a gente tem que saber otimizar o tempo durante a prova. É realmente uma prova onde você tem que saber praticar bastante em casa, né? Fazer a própria prova em casa e a redação. Porque quanto mais você pratica, mais você vai pegando um macete de escrita, de palavras que vão vir na sua cabeça em sequência, termos que você vai usar. É claro que você não tem como chegar no dia com um modelo totalmente pronto na cabeça. Eu não acredito nesse método de decorar uma redação coringa. Porque às vezes ela não se encaixa. E fica fora de forma ali, fica uma coisa. Descontextualizado. Isso. Aí acaba lhe atrapalhando. Você gastou bastante energia tentando decorar um modelo, enquanto você deveria estar aprendendo conectivos, estrutura, quantidade de linhas, né? Que é muito importante manter essa estrutura bonitinha ali visualmente. Então, realmente, é isso. Sim, isso é muito importante, saber gerenciar o tempo no Enem. Eu acredito que seria uma das principais coisas, saber gerenciar o seu tempo. Você tem que ter um tempo para responder determinadas perguntas, né, ali questões, tempo para redação, porque se você não souber realmente gerenciar o tempo, provavelmente você não consegue responder nem a metade da prova, porque são questões extensas, a redação exige muito tempo, existe também uma certa perfeição na hora, né, de transcrever do rascunho para a folha de resposta, então tudo isso é algo que pesa, né, tanto no psicológico, principalmente que sofre de ansiedade, né, e tudo mais. Realmente, a gente tem que saber organizar o tempo. E embora durante a prova a gente não possa usar de relógio, né, e tudo mais, mas a gente tem no quadro o aplicador coloca a contagem do tempo. Então a gente precisa saber
ter uma noção. Se eu já respondi 60 questões, eu estou no metade do tempo, então eu estou em um ritmo bom. Mas eu sei realmente escrever a redação no tempo que ainda me resta, né? É isso que a gente tem que ter essa noção. Conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai percebendo quanto a gente teve que aprender determinadas coisas sobre a estrutura do Enem para poder conseguir bons resultados, não é isso? Porque provavelmente se a gente não tivesse conhecido essas coisas técnicas, né, do Enem, a gente teria meio que se perdido aí durante essa caminhada. Então, por isso a importância aí, pessoal, de estar não só estudando só propriamente os conteúdos, né, e também entender como que o Enem funciona na prática. Isso é muito importante. E aí conversamos muito, Lígia, já sobre o Enem, sobre tudo mais. Gostaria aqui em uma pergunta, saber qual a sua opinião sobre a escola integral, né? O que que você pensa sobre a escola integral? Você acha que assim é um modelo de escola que deve ser implantado na atualidade? Nossa, é muito interessante essa pergunta, porque foi só estudando realmente na escola que eu mudei minha opinião. Antes de entrar, eu tinha uma visão totalmente diferente. Muitas pessoas me diziam, eu gosto, é bom, mesmo sendo cansativo, é bom. Só que eu não aceitava isso, eu não entendia. Mas depois que eu entrei, tive minha própria experiência, eu vi o quanto é bom para as pessoas. A gente entra e, assim, a gente se sente acolhido. Logo no começo você acha muito estranho passar o dia inteiro ali. Só que, quando você vai convivendo com as pessoas, você acaba criando vínculos ali. É, não só com os alunos, como com os professores também, como eu já citei antes, com a gestão, com funcionários da escola. Então você acaba se tornando realmente sua segunda casa, sabe? Eu acho que deve ser, sim, um método que deve ser implantado em mais cidades, mais pessoas devem ter essa oportunidade. Porque eu entrei de uma forma na escola e saí, assim, muito melhor. Principalmente no sentido de desenvolvimento pessoal mesmo, assim. Eu fui tendo experiências ali que eu tenho certeza que eu não teria tido essas experiências, essa forma de ver o mundo como eu tenho hoje se eu não tivesse estudado esses 3 anos na escola integral. Inclusive, é possível estudar mais, né? Porque a gente tem 9º ano também. É verdade. E aí, quando tu fala, né, da escola, exige. Na verdade, não é que exige, todos os profissionais da escola se comprometem, né, a ajudar todos os alunos. A gente vê e a gente percebe o quanto todos os professores se dedicam, né, a essa causa do Enem, a busca pelo bom resultado de todos os estudantes. E aí envolve todos, desde o porteiro até o professor, o diretor, todo mundo aí entra nessa. Nossa, agora você tocou um ponto importante, porque realmente os professores, assim, não só os professores, os funcionários em geral, a gente vê o quanto todo mundo se envolve, não só com o Enem, como com o ensino, o estudo, realmente a gente vê o quanto todo mundo tem um compromisso em trazer o conhecimento para a gente, sabe? Em colaborar de alguma forma, não só no conhecimento básico da matemática, do português, como de vida também, onde a gente compartilha histórias de vida em momentos de conversa. Nosso horário do almoço é perfeito, não só pela comida, mas pela interação, sabe? Que a gente tem essa oportunidade de interagir com todas as pessoas da escola de forma igual. Todo mundo fica ali junto, onde você cria vínculos com professores. Isso é sensacional. Essas oportunidades que a gente tem de aprender cada vez mais situações da vida, lições que a gente vê que realmente todo mundo ali se empenha aí, com um objetivo em comum. Muito bom, defendo muito esse vínculo entre aluno, professor e todos os profissionais da escola. Até porque todos que fazem educação são profissionais da educação, são educadores. Então é muito importante aí essa formação do educar, desde a sala de aula até o portão da escola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, né, do nosso programa. Vamos aqui para um breve intervalo e já já a gente volta.
Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a Mil TV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais. Com uma série de programas para todos os públicos, a Mil TV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. Mil TV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro. A Mil Telecom está ofertando cursos grátis em diversas áreas: informática, vendas, idioma, administração, comunicação e muitos outros. São mais de 2.000 aulas, todos os cursos com emissão de certificados. E o melhor, você pode estudar de casa. Adorei! Faça seu cadastro na recepção dos escritórios da Mil Telecom. Te conecta! As parcerias com a Mil Telecom são essenciais para nossos clientes. Ao unir forças, entregamos soluções mais completas e eficientes, oferecendo serviços de qualidade e inovação. Essa colaboração resulta em maior satisfação dos clientes, proporcionando-lhes experiências aprimoradas e maior valor agregado aos nossos produtos e serviços. Mil Telecom, te conecta! Estamos de volta, né, aqui no nosso programa Educação em Pauta, diretamente dos estúdios da Mil TV. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da nossa conversa. Estamos conversando sobre o Enem, né? Enem e suas metodologias exitosas, metodologias que fizeram com que os nossos alunos aqui de região tirassem boas notas, tivessem bons resultados nesse exame. É um exame aí, o Enem é um exame muito procurado, um exame muito cotado aí por todos, por dar aí, né, acessibilidade a muitas universidades e faculdades com cursos excelentes de acordo com o sonho de cada pessoa. É isso aí. Então vamos voltar aqui à nossa conversa com Lígia. Lígia, aluna aí, ex-aluna, né, Lígia, da escola Cidadã Integral. Você terminou no ano passado, não é isso? Isso, exatamente. Pronto, então vamos lá. Agora, Lígia, eu quero saber o seguinte, sobre a redação. Redação sempre foi seu ponto forte ou você se descobriu aí durante essa caminhada? Bom, na verdade, não. Eu sempre gostava assim, de escrever os textos quando eram pedidos na escola, mas a redação foi uma surpresa quando eu me vi tendo esse contato com esse tipo de texto, porque é muito diferente do que a gente vem aí sendo acostumado desde criança. É onde você tem que interpretar ali, colocar o seu ponto de vista das coisas sem se incluir. É muito contraditório colocar seu ponto de vista sem se incluir, usando da fala de pessoas que tem ali um certo nome, um famoso, um cientista, um filósofo, ou de dados, né, comprovados. Então, para mim foi muito assim uma surpresa ter que aprender do zero, mas eu confesso que quando eu comecei a realmente ter esse contato, eu me apaixonei por esse tipo de texto. Então, se descobriu, né, aí, durante realmente. esse processo. Porque, geralmente, tem gente que é bom em todos, né, em exata, em humanas, mas tem pessoas que sempre puxam mais um pouquinho para um lado específico. Eu, particularmente, sou mais de humanas, adoro humanas. Eu sou das exatas. Então, pessoal, vamos aqui agora para uma segunda dica, né, aqui no nosso programa. E a segunda dica que queremos compartilhar com vocês, você aí que está se preparando para algum tipo de prova, é sobre conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é muito, muito importante quando estamos aí em uma questão, principalmente quando estamos aí diante de redação. Né? Porque é o conhecimento de mundo que faz com que a gente disserte sobre aquele texto. Se eu aprendo apenas uma determinada coisa, eu vou apenas me limitar, né, Lígia, no meu texto a uma única coisa, que às vezes pode ficar de forma descontextualizada, fora, enfim,
do que realmente está pedindo. Porém, quando eu tenho um repertório de conhecimento de mundo mais amplo, eu consigo desenvolver qualquer tema, falar sobre qualquer tema com mais facilidade. E aí vocês podem me perguntar, mas como eu consigo, Carlos, adquirir esse conhecimento de mundo, né? E esse conhecimento de mundo a gente só adquire através de que, Lígia? Nossa, através da leitura. Não só assim, quando as pessoas escutam leitura, quem não tem o hábito de ler, às vezes acha que eu estou falando daqueles livros que são considerados chatos, monótonos. Mas não. Quem conhece quem realmente conhece a magia que tem a leitura, sabe do que eu estou falando. A gente descobre novos mundos. Então, não necessariamente você vai estar ali vendo sobre política, sobre história, mas sobre situações que acontecem às vezes até no cotidiano, ou não, né? Também tem a ficção ali realmente bem ativa. Mas eu falo por experiência própria. Eu mesma já soube muita coisa assim que eu precisava, informações que eu precisava ali no momento do cotidiano, que eu descobri em livros de romance, em livros de fantasia, de ficção. Então, assim, a gente ganha esse conhecimento e vai adquirindo realmente com a prática da leitura. Eu defendo muito. Certo que eu entendo que tem pessoas que realmente não conseguem se adequar a esse estilo de conteúdo, mas eu acho que sempre a gente tem que dar uma oportunidade, porque eu não gostava. Até 4 anos atrás, eu não gostava de ler de forma alguma. Eu não conseguia me concentrar num livro. E depois que eu peguei um livro que eu gostei, a questão é você saber do que você gosta e saber testar. Não se obrigar, é claro, a ler um livro ruim. Você vai vendo até ver onde você mais se encaixa e vai ganhando conhecimento. Independente, tudo que você lê, você ganha mais conhecimento. Isso é indiscutível. Sim, tudo que lê é um tipo de conhecimento de mundo. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você vê, né, em questão de viagem. Você adquire conhecimento de mundo também muito em questões de viagem, visitas, essas visitas que as escolas oferecem aos estudantes. Eu acho muito importante essa parte, tipo quando uma escola leva algum aluno à excursão, porque isso amplia o conhecimento de mundo da criança, do jovem, enfim, daquele estudante. Nossa, realmente, momentos como esse são extremamente importantes, fazem toda a diferença. Às vezes, um simples passeio, que tá todo mundo ali animado para ir passear, mas na verdade a gente não percebe o tanto de conhecimento que a gente adquire dentro daquele passeio, onde a gente vai para se divertir, mas na verdade, realmente, a gente adquire conhecimento aleatório, assim, não só de algo específico, mas de muita coisa. A gente conhece pessoas que contam coisas também diferentes, né? Então, realmente, você vê o quanto isso acrescenta na vida do aluno. É muito importante esses momentos. Sim, até porque assim, o Enem, como você falou, principalmente uma redação de Enem, ela não quer que você tenha só aquele conhecimento de um livro específico, um livro ali de antigamente. Se você citar um desenho que esteja coerente, né, ali ao tema específico, você vai estar de acordo com o que eles estão exigindo de você. Nossa, realmente. Eu, por exemplo, citei nessa redação do Enem, eu citei o livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que é um filme. Acho que muita gente conhece o filme, mas ele é um livro, né, originalmente, e eu citei esse livro, que eu li e gostei muito, onde ela é cuidadora. Ela é contratada para cuidar do personagem principal, o Will. Então, assim, a gente vê o quanto isso é importante, porque eu fui pronta para citar Colin Hoover, ou algum do gênero. Eu li até anteriormente, durante esse último ano, eu fui pensando o que é que eu posso citar. Eu preciso ter conhecimento sobre várias áreas. Então, eu fui pensando em trabalho, em questão de feminismo, violência contra a mulher, que eu já citei em uma redação, citei um livro da Colin Hoover por causa disso. Então, a gente vê o quanto, mesmo livros que não são considerados que acrescentem ali para a educação diretamente, mas eles podem trazer benefícios mesmo assim. Verdade. Muito bom isso, porque isso acaba a gente deixando aqui evidente
que o Enem ele aceita, né, outros tipos de citação, a não ser aquela citação tão científica como muitas pessoas pensam. Enem, redação do Enem é difícil porque você tem que citar algo muito científico, tem que ser um gênio, né? Não é bem dessa forma. E aí, Lígia, pegando já essa deixa que tu está falando sobre, deu uma entrada aí sobre o tema da redação do Enem, aonde, só para você que está em casa possa entender o que a gente vai falar, o tema do Enem do ano 2023 falava sobre desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não era isso? Exatamente. E esse foi um tema que eu vi o quanto as pessoas ficaram divididas vendo. Por quê? Algumas pessoas entenderam que esse tema falaria de trabalho realmente remunerado, outras pessoas entenderam como trabalho da dona de casa, que são duas áreas que realmente podem ser tratadas e que podem ser consideradas. Então, eu fiquei com medo de ter zerado porque eu achei que eu tinha tangenciado e não feito o tema certo. Porque eu achei assim, quando eu li o tema, que eu olhei, que eu vi que falava sobre mulher, eu fiquei muito feliz. Porque, assim, né, a gente sabe o quanto é a luta que as mulheres vêm tendo para ter mais visibilidade. E ver que o tema da redação, onde ali milhões de pessoas estariam fazendo, homens, mulheres, homens brancos, negros, enfim, estariam ali dando essa atenção que talvez eles nunca tenham dado. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi. Então eu me pus a pensar, o que é que eu já li sobre isso? Porque a primeira coisa que eu pensei foi, eu já li algum livro? Porque filme, eu não costumo lembrar muito o nome do diretor, o que é preciso dizer lá, né? Quando você cita o nome de um filme ou livro, você precisa dizer quem dirigiu, quem escreveu. Então, eu pensei logo, quem foi que escreveu algum livro que fala sobre isso? E aí eu lembrei que eu tinha lido um livro onde a protagonista foi contratada para cuidar de um cadeirante. E aí eu já achei minha deixa. Eu falei, não, então é aqui que eu encaixo. Foi assim, eu achei extremamente necessário justamente por tirar da invisibilidade. Você estava ali pegando um tema que realmente era pertinente, onde durante o ano 2023 a gente foi vendo muitas sugestões. Eu acho que o tema da redação vai ser sobre arquitetura hostil. Eu estava com muito medo. Eu cheguei a ficar com muito medo, porque eu não sabia o que falar sobre esse tema realmente. E aí eu fui ver. As pessoas falavam muitos temas. E no fim, o tema não teve nada a ver com o que nenhum especulou, como sempre. Porque eu nunca vi ninguém acertar assim, muito próximo à redação do Enem, não. Então, por isso que eu não me deixei levar por isso. Vendo os temas que as pessoas foram sugerindo, eu fui tentando me preparar para tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não estava tão certa de que seria exatamente aquele tema, ou tal tema. Muitas pessoas falaram, se não for tal tema, eu não sei o que dizer. Já eu tentei não me prender a nada, porque eu sei que quando eu me prendo a um tema, eu acabo esquecendo de olhar os outros. Então eu fui na fé, falei, vai ser o que Deus quiser, eu vou chegar lá e vou lembrar de algum livro que eu li, porque eu já li mais de 100 livros, não tem como eu não ter lido um que não tenha sido, que não dê para encaixar naquele momento. É bem interessante isso, Lígia. E muito importante também, né? E por isso que a gente enfatiza tanto a questão da leitura, a questão de você ter um certo conhecimento de mundo, porque vai servir, né? Uma hora ou outra isso serve. Até questões de filmes também. Ao invés de assistir um filme qualquer, né? Você aí que está se preparando para na verdade, nessa caminhada aí, né, de estudos, vamos assistir um filme bom, né, que lhe agregue conhecimento, que lhe traga alguma coisa que pode lhe ajudar futuramente nos seus estudos e em demais oportunidades que você vai ter aí durante sua vida. E uma outra dica aqui, né, que quero compartilhar com vocês é o seguinte: conectivos diferenciados na hora da elaboração da redação. Então, utilizar conectivos diferenciados faz uma diferença enorme, porque ele faz com que você deixe aquele texto, vamos dizer assim, mais sofisticado, não é isso, Lígia? Deixa um texto bem mais coerente, deixa um texto onde o leitor pega e realmente se sente mais à vontade para ler. Não, tipo, a gente pega às vezes algumas redações e tem tanto i, né, que você não sabe aonde coloca tanto i. E falava sobre isso e aquilo, é muito i. Ou seja, ou qualquer outro conectivo que as pessoas gostam muito de usar. Então é muito importante aí estar fazendo essa diferenciação,
Usa aí, temos diversidades conectivos. Ademais, todavia, entretanto, tantas pessoas brincam, né, às vezes com esses conectivos, que são bem clichês. Realmente. Isso é um ponto muito importante, você saber ter em mente. Essa foi uma dificuldade minha. Eu precisei parar um dia realmente e pesquisar conectivos para usar na redação do Enem. E aí eu fui meio que memorizar mesmo, como as pessoas chamam. Lá fui eu memorizar, que tinha aqueles ademais, entretanto, e tem outros mais diferenciados, mas eu não estou lembrando agora. Mas é muito importante lembrar onde encaixar cada um também, né? Porque temos os de oposição, adição, temos os de conclusão. E isso faz toda a diferença. Você não vai chegar lá na sua redação, no final, e vai dizer, então, para finalizar, é isso. Não. Conclui-se que, de acordo com o tema citado, é pertinente observar que é de suma importância. Realmente a gente tem que saber utilizar essas palavras, como eu costumo dizer com a minha mãe, essas palavras difíceis, né? Porque é isso que vai trazer beleza ao texto. E que vai trazer esse prazer durante a leitura, assim, enquanto você está vendo. Quando você vai vendo, é tanto que dos pontos para diminuir a pontuação do Enem, da redação, é a repetição. Você não pode repetir palavras mais que 3 vezes. Nenhuma palavra. Eu acho assim, eu fico até... É um desafio muito grande para mim. Porque, às vezes, a palavra do tema, a palavra-chave do tema, ela tem que ser repetida. Mas você não pode. Porque isso acaba descontando e realmente faz sentido. Eu fui parar para ver e quando você lê uma redação, um texto, que tem muita repetição da mesma palavra, você acaba ficando cansado, né? Você acaba não gostando daquilo que você está vendo. Então, realmente, é uma coisa que você precisa ter em mente. Sim, fica um texto pesado, eu costumo dizer. Né? Eu tive que trabalhar isso com as meninas que eu trabalho lá na universidade, que a gente tem uma disciplina que trabalha esse tipo de assuntos, né? E, assim, é uma dificuldade, infelizmente é uma dificuldade não só de uma minoria, né? Eu diria que é de uma grande parcela em saber utilizar esses tipos de conectivos diferenciados. Às vezes a gente fala no dia a dia uma palavra diferenciada e a pessoa diz, "Ixi, que palavra difícil", mas é algo ali tão comum, é apenas uma palavra diferente, né, do que você é acostumado a ouvir, algo que você conhece, porém de uma forma diferente. E aí outra dica também que eu gostaria de compartilhar é a questão de ler atentamente o texto e identificar o assunto geral, né, o quanto isso ajuda de uma forma assim enorme as pessoas, né? Quando você identifica ali no texto o que realmente quer, qual que é o assunto principal daquilo, isso faz toda a diferença. Se eu pego um texto e já consigo identificar qual é o assunto principal dele, do que realmente ele está tratando, quando eu chego nas perguntas, o que realmente o enunciado está querendo de mim, isso facilmente será resolvido. Você concorda, Lígia? Nossa, realmente, para nós vestibulandos, né, é muito mais difícil você chegar ali no texto e quando você, por exemplo, nem sempre o título vai trazer já o tema, né? O título não é o tema, como os professores costumam pegar muito no nosso pé por causa disso. Porque tem gente que já chega, porque lê o título do texto, acha que já é sobre isso, mas não necessariamente. Então, saber identificar o que o texto quer dizer e o que é o tema realmente, sobre o que está sendo debatido naquele texto, é muito importante e faz toda a diferença, porque senão a gente não consegue realmente responder. Você precisa entender que, às vezes, ali é muita falta de realmente uma atenção minuciosa. Como eu vinha praticando com uma amiga minha e a gente vinha conversando, que, às vezes, a questão ela tem um certo macete. 2 delas estão certas, mas não é o que está pedindo. A pergunta está no texto? Faz sentido? Faz. Mas não é isso que o enunciado da questão está perguntando. Então, não é ela a certa. Isso é um truque que o Enem usa para dificultar a vida do estudante. É literalmente para isso. Porque aí é onde a gente cai, nas cascas de banana, né? Que a gente vê uma pergunta ali, aí você acha, não, mas essa daqui faz sentido, então eu vou marcar. Não, analise se ela faz mais sentido que todas, né? E se é realmente isso que eles estão perguntando. Sim, é isso aí. Então, essa dica ela é muito importante. Já anota aí quem vai precisar fazer algum concurso, né? E está pensando em prestar mais uma vez o Enem. E por último, né, Liz, já que estamos quase no final do nosso programa,
eu gostaria aqui que você deixasse uma mensagem, né, para quem está aí nessa caminhada, quem está se preparando para obter bons resultados no Enem, ou até mesmo quem vai tentar novamente ou pela primeira vez. Bom, eu acho que o ponto mais importante do Enem é manter a calma. Porque eu vejo muitas pessoas com potencial enorme caírem no dia do Enem, não conseguirem fazer realmente tudo o que conseguem, tudo o que sabem, por nervosismo. Então, eu acho que o mais importante é você ter em mente que é só uma prova. Sim, eu sei a importância que ela tem e é importante você saber também. Mas não deixa de ser uma prova. Não é o fim do mundo, como a gente bem costuma dizer. Não é o fim do mundo. É só uma prova. Você vai conseguir. Você tem que entender que ali na sua frente você tem papel e é a sua oportunidade de ingressar numa faculdade, de chegar mais próximo do seu sonho. Isso não significa que, se não conseguir, vai dar errado e você não vai conseguir ser nada na vida. Na próxima, tenta de novo. Mas durante a prova, você tem que saber se controlar. Aprendam, pesquisem métodos de como melhorar na questão de manter a calma, técnicas de respiração, contar até 10, respirar fundo, tentar ao máximo se controlar, porque o nervosismo é o principal, o maior inimigo de quem depende dessas provas para ingressar numa faculdade ou em uma universidade. Muito bem, Lígia. Muito importante tudo isso aí que você falou. Lígia, você teria mais alguma coisa para acrescentar aqui nessa nossa conversa? Bom, eu acredito que por hora é isso. Realmente, a gente tem que entender que o Enem é a melhor porta de entrada, mas existem também outras possibilidades, não é? Claramente, a gente sabe que a gente tem que saber lidar com isso. E a gente fala essas dicas, mas elas não são só para o Enem, como a gente já citou antes, né? Servem para todas as provas até mesmo rotineiras do dia a dia, da rotina do estudante mesmo em escola. Então, você tem que entender que se você se preparou para isso, então sim, você vai conseguir. E por hora é isso. Muito bem, Lígia. Lígia, eu gostaria aqui de lhe agradecer imensamente por ter aceito nosso convite, né? Você aí é uma pessoa muito inteligente, né? Muito dedicada. Gostaria de lhe agradecer por estar aqui compartilhando com a gente suas experiências, por estar, né, levando aí a várias pessoas dicas que deram certo, coisas que deram certo com você e que também podem ajudar outras pessoas. É muito bom compartilhar aquilo de bom que a gente pode, né, assim, oferecer. Então, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que o pessoal de casa adoraram tudo que você falou. Nossa, eu que agradeço demais a oportunidade e pelo convite. Agradeço o elogio também. Mas isso, foi uma oportunidade incrível estar aqui essa noite com você. Um prazer imenso. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente, com essas dicas, e levem para a vida, porque isso serve não só para o Enem, como para a vida mesmo, para situações rotineiras, não só para provas, né? É isso aí, pessoal. Então, estamos chegando a mais um fim do nosso programa, deste dia de hoje. Espero que tenham gostado da nossa conversa, né? Falamos sobre Enem, nossas experiências que tivemos, experiências que podem também ajudar vocês. Gostaria aqui também de parabenizar todos os alunos, né, que se esforçaram e que conseguiram aí atingir o resultado que esperavam. Também parabenizar os profissionais que tanto se dedicaram para que esses alunos pudessem dar o seu máximo. E também gostaria de dizer que uma prova, né, não lhe define, né? Então, às vezes, a prova também depende muito do seu emocional, de como você está naquele dia, né? Às vezes você se prepara, mas no dia não consegue dar aquele máximo que você realmente tem a capacidade. Então, uma prova não lhe define e que tudo é de acordo com o tempo, né? E a gente nunca deve se cobrar, né? E o nosso tempo deve ser preservado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso programa, dessa nossa conversa maravilhosa. Na próxima semana tem mais conversas sobre educação, sentados aqui para pautear assuntos importantes, né, aqui de nossa região, assuntos voltados a essa área educacional. Muito obrigado pela assistência de todos, né? Por estarem aqui nos assistindo, né? Então, tenham todos uma boa noite. Espero todos vocês na próxima semana, às 7 horas.